Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Isso aí é difícil você achar, né? Livro de Gênesis. É difícil ou não? Gênesis capítulo 6. Vamos estar lendo a partir do versículo 5. Gênesis capítulo 6. A partir do verso 5. Vamos ler do verso 5 até o verso 18. Depois vamos dar um pulinho para o verso 22 e em seguida para o versículo 16 do capítulo 7. Amém? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver ter feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo, reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que eu os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume, e dessa maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Farás andares baixos, segundo e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e a mulher de teus filhos contigo. Versículo 22. Assim fez Noé conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Versículo 16 do capítulo 7 agora. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou por fora. Amém? Feche seus olhos comigo. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nessa noite, meu Deus, estamos diante da Tua Santa Palavra, ela que é verdadeira e fiel. Eu te peço a Ti nesta noite, fala conosco pela Tua Palavra, Senhor, segundo aquilo que o Senhor quer e deseja falar, não o que queremos ouvir, mas o que necessitamos, porque a obra é Tua, a igreja é Tua, esse povo é Teu, ó Pai. Portanto, Tu sabes aquilo que cada um de nós necessitamos ouvir da parte do Senhor. Portanto, eu me coloco em Tuas mãos, ó Espírito Santo, me usa nesta noite. Tu sabes que sem a Tua presença nada sou, Tu sabes que eu dependo de Ti, ó Pai. Portanto, vem, ó Espírito Santo, e usa os meus lábios, fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja, que ninguém venha sair daqui vazio, que ninguém venha sair daqui do mesmo modo que entrou, mas que a Tua Palavra venha mudar, que a Tua Palavra venha transformar vidas e corações, e que ela venha como um martelo, ó Pai, esmiuçar corações endurecidos nessa noite, que ela venha penetrar como espada afiada de 2 gumes, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Eu me coloco nas Tuas mãos, dizendo a Ti, Espírito Santo, eis-me aqui, usa-me a mim nesta noite, em nome de Jesus eu oro, meu Deus, amém e amém. Podeis tomar o teu assento. Irmãos, nessa noite eu quero pregar no seguinte tema: aprendendo com a arca. Quantos querem aprender com a arca? Amém?
Glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, diz que a terra estava corrompida. Logo quando Adão e Eva pecou, de Adão e Eva veio a sua descendência, todos os descendentes de Adão e Eva, eles eram pecadores. E a Bíblia diz que a terra ela se corrompeu, o pecado cresceu de uma tal maneira, que quando nós chegamos aqui no capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia diz que a maldade do homem havia crescido muito, de uma forma tão grande que Deus já não conseguia mais estar vendo toda aquela maldade e deixar de entrar com juízo. E o texto diz que, o texto que nós acabamos de ler diz que o Senhor viu a maldade, que ela se multiplicara sobre a terra, e que até mesmo a imaginação dos pensamentos do coração do homem era má continuamente. O homem pensava mal, o homem praticava o mal, o homem só fazia o mal. E o texto diz que Deus, vendo aquela situação, ele chegou ao ponto até mesmo dele se arrepender, doeu no coração de Deus, ao ver o homem naquela situação de caos em que estava, situação pecaminosa em que o homem se encontrava. Então Deus disse: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de o haver ter feito. Então Deus olhou para a terra e Deus só viu maldade. Deus olhou para a terra e viu que todos os homens só haviam se corrompido, só havia pecado. A maldade chegou num patamar que já não era mais possível Deus suportar, porque até mesmo nossos pecados têm limite para Deus. Chega um momento em que Deus dá um basta. O nosso pecado atinge uma medida de injustiça. Quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos isso, que quando atinge aquela medida de injustiça, a mesma coisa que você vai derramando água num copo, vai chegar um momento que vai transbordar. As nossas injustiças são da mesma forma, vão se derramando, mas chega um momento que atingiu uma medida máxima e Deus ele entra com juízo. O que havia acontecido em Gênesis aqui era isso. A maldade no coração do homem tinha chegado no limite. Então Deus disse: olha, vou trazer juízo, vou exterminar o homem de toda a face da terra. Mas o texto que nós acabamos de ler, irmãos, que embora Deus, ele viu que todos os homens eram corrompidos, mas houve um homem que chamou a atenção de Deus. A Bíblia diz que dentre todos aqueles povos, um homem, ele chamou a atenção de Deus. O versículo de número 8 diz que Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Eu creio que Deus, olhando sobre toda a face da terra, quando ele chegou em Noé, ele disse: não, ali está um diferente. Porque a Bíblia diz que Noé, ele andava com Deus. Noé era um homem justo. Noé, mesmo vivendo em meio daquela geração corrompida e pecaminosa, ele não se misturou, ele não se corrompeu, ele não seguiu o seu exemplo pecaminoso, mas Noé se manteve puro. Noé, ele se manteve íntegro. Noé, ele andava com Deus. Noé, nós podemos dizer que ele era um homem santo na presença de Deus. Por isso a Bíblia diz que Deus olha para ele e ele acha graça aos olhos de Deus. E eu pergunto: será que nós temos achado graça aos olhos de Deus? Será que quando Deus olha para mim e para você, nós temos achado graça aos olhos dele? E você vê que algo maravilhoso então acontece. Deus achou Noé, e Noé achou graça aos olhos de Deus. Você vê, irmãos, que em toda a Bíblia, o próprio Deus, ele diz isso, no Salmo 101, versículo 6, ele diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Deus, ele procura os fiéis da terra. Se ele procura é porque são poucos. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que se assentem comigo. Aquele que anda no caminho reto estará comigo. Ele diz no Salmo 101, versículo 6. Então nós podemos dizer que Deus, ele procura os fiéis. Deus, ele procura os justos. E quando ele acha um homem fiel, quando ele acha um homem justo, sabe o que acontece? Fala para o seu irmão assim: Deus preserva da destruição e do juízo que virá. Foi isso que aconteceu com Noé.
Quando Deus viu Noé achou graça, e Deus disse: não, ele é diferente, eu vou preservar ele, eu vou guardar ele, eu vou manter ele na minha presença através dele, eu vou dar uma nova continuidade, através dele vai recomeçar tudo de novo. E quando nós falamos, irmãos, que Deus ele procura os fiéis, quando nós lemos Gênesis, quando Deus ele tem aquele encontro com Abraão e Deus revela para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra, porque a impiedade daquelas duas cidades tinha chegado até diante de Deus, e como eu disse no princípio, já tinha atingido o limite. O que mais tinha em Sodoma e Gomorra era homossexual e lésbico. A maldade daquela cidade chegou num ponto extremo que Deus disse: não, tem que dar um basta, não é possível deixar mais nessa situação. Não pense você que Deus está alheio à situação que o mundo está hoje. Deus ele está contemplando, só que Deus ele tem dado tempo, porque a palavra dele diz que ele não quer que ninguém se perca, que ninguém venha se perder. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não deseja que ninguém vá para o inferno. Deus criou o inferno para Satanás e os seus demônios. O homem vai para o inferno porque ele escolhe ir para o inferno. Então Deus tem dado tempo para que o homem se arrependa, para que o homem deixe os seus maus caminhos, para que o homem se converta. Por isso Jesus ainda não voltou, por isso que os céus ainda não se rasgou. Mas eu digo para você, está muito perto disso acontecer, os sinais estão aí. Essa semana teve mais uma lua de sangue. O que Jesus deixou como sinal? O sol se converterá em trevas, está falando de eclipse. A lua e o sangue, não é que significa que vai virar sangue, não, a cor do sangue. Está aí os sinais, e eu pergunto: até quando nós, igreja do Senhor, vamos ficar dormindo? Até quando nós não vamos nos despertar para os sinais que estão aí? Hoje eu vi um vídeo junto com a pastora que me deixou escandalizado. Um bando de homossexual zombando de Jesus, falando que Jesus era homossexual. Então olha para você ver, querido, está pior do que Sodoma e Gomorra já. Eu dizia para o pastor Everton hoje à tarde: olha, daqui 20 anos, se Jesus não voltar, eu e você vamos estar andando na rua e pessoas vão estar fazendo sexo, homem com homem, mulher com mulher na nossa frente. Agora eu digo: até quando nós vamos ficar dormindo? Então quando Deus ele encontra um justo, Deus ele preserva o justo da destruição. Deus ele preserva o justo do juízo. Quando nós vemos então essa passagem, e Abraão começa a falar com Deus: mas Senhor, se estiver 50 justos lá, sabe qual foi a resposta de Deus para Abraão? Abraão: se eu achar em Sodoma e Gomorra 50 justos, não vou destruir por amor aos 50. E Abraão começa então a interceder: Senhor, se eu achar ali 40, não vou destruir se eu achar ali 40. Mas irmãos, Abraão foi diminuindo, chegou a 30, chegou a 20, chegou a 10. Deus disse: eu acho 10, eu não destruo por amor aos 10. Mas não tinha nem sequer 10 justos dentro de Sodoma e Gomorra, só havia Ló. Por isso Deus tirou e destruiu as duas cidades. Então você vê através disso que Deus ele procura os fiéis. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Irmã Ioane, procura para nós aí em Jeremias. Até com a criança no colo, pode deixar. Irmão presbítero Almir, lê para nós aí Jeremias 5 primeiro. Ezequiel 22, 30. Davi, lê para nós bem alto. Olha o que Deus vai dizer em Ezequiel 22, 30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro, estivesse na brecha perante mim, por essa terra, para que eu não destruísse, mas a ninguém achei. Olha o que Deus está dizendo aí para Ezequiel. Ezequiel: eu procurei um homem que estivesse tapando as brechas, que estivesse no muro, tapando as brechas em favor dessa cidade, em favor dessa terra, mas eu não encontrei ninguém. Por isso o cativeiro babilônico virá. Deus nos dias de Ezequiel não achou ninguém, não achou um justo. Olha agora Jeremias 5 primeiro. Dai voltas às ruas de Jerusalém,
Vigei agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, que há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Então você vê que Deus, irmãos, Ele procura os fiéis, Ele procura o justo. E quando Ele acha, Ele livra da destruição, Ele livra do juízo, assim como estava agora escolhendo Noé e livrando Noé com a sua família do juízo que viria. Então, como eu disse já algumas vezes aqui, Deus procura duas classes de pessoas. Deus procura os fiéis da terra. E Deus, aleluia, naquela passagem que Ele tem aquele encontro com a mulher samaritana em João capítulo 4, a partir do versículo 23, aquela mulher tinha uma dúvida. Ela dizia: Senhor, eu tenho dúvida, será que o lugar de adoração é no Monte Gerizim, onde adoraram nossos pais? Ou será que é lá em Jerusalém, onde adoram os judeus? E Jesus deu para ela uma resposta que veio sanar a dúvida daquela mulher. Jesus disse: mulher, você está equivocada, não é nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, mas chegou a hora, agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus procura verdadeiros adoradores. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que Deus encontrou um homem. E quando Deus encontrou esse homem, sabe o que aconteceu? E Deus falou assim: derrama óleo na cabeça dele, ele é diferente. Aleluia. Quando nós vemos o Salmo 89, versículo 20, o salmista vai dizer assim: Deus disse assim: achei Davi, o meu servo, com o meu santo óleo eu ungi. Quando Deus achou Davi e Deus encontrou nele um verdadeiro adorador, Deus o ungiu, Deus, aleluia, o capacitou, e Deus o honrou e colocou como rei sobre o seu povo. Então você vê que Deus procura, querido, e Deus tem procurado. Será que Deus procurasse hoje aqui? Será que Ele encontraria dentro da graça plena em Cristo fiéis? A começar pela minha vida, não estou fora da palavra não, querido. A palavra ela corta dos dois lados, ela corta em mim, ela corta em ti. Não é porque eu estou pregando aqui que eu sou bambambam, não. É, meu Deus. Deus fiel. Então você vê que Deus preserva Noé, porque ele era justo, era fiel e andava com Deus. E sabe o que eu descobri, irmãos? Que quando o homem ele anda com Deus, sabe o que acontece? Quando o homem, quando a mulher anda com Deus, Deus cumpre na vida do homem, daquele que é fiel, independente se é homem ou mulher. Deus cumpre o seu projeto. Foi o que aconteceu com Noé. Deus disse: Noé, você é justo, meu filho, eu tenho um projeto a exercer na tua vida. Deus entregou um projeto na mão de Noé. É o que nós vemos no versículo de número 9. Deus entrega um projeto na mão de Noé. A partir do versículo 13, Deus vai dizer assim: disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Então faze, Noé, para ti uma arca de madeira de gofre. Então você vê que Deus entrega um projeto nas mãos de Noé. Mas o que alegra o meu coração, querido, é que quando Deus ele dá o projeto, ele já dá o projeto, está pronto e tudo, ele já dá pronto. A única coisa que Noé tinha que fazer era simplesmente obedecer à voz de Deus. Deus diz: olha, eu tenho um projeto contigo, a tua família está incluída nisso, você, tua esposa e teus filhos, com as esposas deles, estão incluídos no meu projeto. Está aqui a planta, Noé, e a partir desse momento você vai colocar em prática. Fala para os irmãos assim: quando Deus entrega o projeto, Ele já entrega com plano de tudo. A única coisa que eu e você temos que fazer é somente obedecer. O segredo é só obedecer, querido. Tudo já foi preparado, tudo já está projetado para o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é um Deus, querido, que Ele já projeta tudo anteriormente. Então Noé só tinha que colocar em execução, só tinha em que obedecer. Então o versículo de número 14 diz que Deus começou então a descrever para ele a planta daquele projeto.
Deus disse para ele: olha, Noé, você vai construir para ti uma arca, mas não é de qualquer madeira, é de madeira de... No jantar, né? É de madeira de gopher. Irmão, você sabia que nada na Bíblia está por acaso? Você sabia disso? Que até os pormenores da Bíblia Deus está querendo nos ensinar algo. Repita comigo assim: madeira de gopher. Eu fui pesquisar o porquê que tinha que ser essa madeira. Podia ser qualquer madeira. Se fôssemos construir a madeira que nós achávamos, eu já metia uma chave, derrubava e fazia. Mas Deus falou: não, tem que ser de madeira de gopher. Eu fui pesquisar o porquê. E sabe o que eu descobri, irmãos? É que a madeira de gopher, ela é uma madeira especial. Ela não é qualquer madeira. A madeira de gopher, ela é uma madeira que ela não dá cupim. E se ela não dá cupim, ou seja, ela não se corrompe facilmente. Sabe o que eu aprendo com isso e que o Espírito Santo está nos ensinando nessa noite? É que corrupção não tem vez na arca de Deus. Porque a corrupção é símbolo do quê? Do pecado. Então corrupção dentro da arca não tem vez. Então ela não dava cupim. Isso foi a primeira coisa que eu descobri. A segunda coisa que eu descobri é que a madeira de gopher, ela não inchava. Porque ia ser construída uma arca. A arca ficaria em contato com o quê? Com a água. Se fosse uma madeira que se encharcava, se inchava facilmente, não serviria, se apodreceria muito facilmente. Então por que Deus, ele disse madeira de gopher? Porque era uma madeira resinosa, tinha bastante óleo. Sabe o que eu aprendo com isso? Em primeiro lugar, a madeira de gopher, ela não inchava. Inchado não tem vez na arca de Deus, querido. Na arca de Deus não tem lugar para inchado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Sabe o que é? Inchado, aquele que é do Senhor. Soberbo, orgulhoso, não tem lugar na arca de Deus. Então não tem lugar para crente inchado. Para aqueles crentes que dizem: não, hoje o Joãozinho vai pregar, nem vou no culto hoje. Como se Jesus não estivesse aqui. Como se o mais importante fosse aquele que estivesse aqui trazendo a palavra. Querido, uma das coisas que eu aprendi com uma mulher muito sábia, está lá a irmã Luzia, ela conhece, ela dizia assim para nós: o semeador pode não valer nada, mas a semente é boa. Está pregando a verdade, receba a palavra. Não estou nem aí se o semeador não vale nada. O que me importa é receber a palavra. A palavra está correta, a palavra está certa, está falando que está na palavra, amém? Então na casa de Deus, na arca de Deus, não tem lugar para inchado, querido. Então nós temos que parar com esse negócio, meu amado, de ficar querendo fazer biquinho, birrinha para Jesus. Não, eu não gosto do irmão, eu não gosto da irmã. Eu só pergunto para você, faço uma pergunta para você: você quer morar no céu de que jeito? Como você quer morar no céu? Se você não amar o teu irmão, que com todos os defeitos e as indiferenças dele. Jesus ele amou Judas, sabendo que Judas ia trair. Jesus chamou Judas de amigo, quando Judas veio e beijou o rosto dele. Amigo, com um beijo, traiu o Filho de Deus. Jesus não era hipócrita, irmão. Jesus não era fingido. Se ele chamou Judas de amigo, é porque verdadeiramente ele considerava Judas como amigo. Agora eu pergunto: você teria coragem, sabendo que aquela pessoa iria trair você, entregar você, vender você por 30 moedas de prata, você chamaria aquela pessoa de amigo? Talvez você até chamaria, mas querendo torcer o pescoço dele aqui. Porque é um amigo aqui, ó. Mas Jesus chamou de amigo porque ele era verdadeiro. Então nós temos que aprender mais com Jesus. Na arca de Deus não tem lugar para inchado, que nós temos que tirar o orgulho do nosso coração, nós temos que deixar a soberba, porque Deus ele resiste aos soberbos, mas a Bíblia diz que ele dá
maior precede a queda. Então fica andando inchado, anda bastante inchado, com a queda está próximo. Ah, não vou para a carta densa, não, porque eu não gosto das irmãs que estão lá. Meu Jesus! Essa é a vara, Só Jeová. tem uma coisa para te dizer: Jeová vai te pegar. Pega mesmo. Está dando corda, você já viu? Um peixe grande que você já não tira ele no mesmo momento da água. Meu Deus. Quem pesca sabe disso. Pegou ali um pintado ali de 80 quilos, você já vai tirar ele? Não. Você vai dando linha para ele. Puxa um pouquinho, solta um pouco, ele cansa. Quando ele cansa, o que o pescador faz? Ó, você vem aqui, ó. Jeová, vai para os olhos. Você já está fisgado pelo anjo de Jeová, ele vai começar a te puxar. Tem pessoas ali que Deus só está dando linha. Não, pode ir, vai. Vai chegar a hora que ele vai te puxar. E quando ele te puxar, querido, até tubarão vem com os olhos na boca, quanto mais você. Então vai brincando com Deus, vai andando inchado, vai ficando orgulhoso. Aí eu não gosto daquilo, eu não gosto daquele, eu não gosto daquela. Só faço a pergunta para você, essa pergunta: você quer morar em que céu? Em que céu? Não estou falando para você concordar com coisa errada, não. Mas é você amar o teu irmão, mesmo nas diferenças dele. Porque tem muitos aqui que só se for morar no céu da boca da onça, porque no céu dos céus não vai entrar. Não vai entrar. Não vai. Então fala assim por irmão assim: na árvore não tem lugar para enxada. A terceira coisa que a madeira de gofer ela tinha o quê? Óleo. Sabe o que eu aprendo com isso? Que na arca só tem lugar para aqueles que são encharcados de óleo, aqueles que não se corrompem. Então nós vemos que Deus ele deu a descrição para Noé da arca. Você vê aqui que eu quero que você acompanhe comigo. Versículo de número 14 ainda. Fala para o seu irmão assim: está achando que está apertado? Vai apertar mais, hein? Versículo 14, a parte B: farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Então qual que era a ordem? Noé tinha que pegar betume. Sabe o que é o betume? Ele é espécie de um piche, é derivado do petróleo. Então ele é um produto impermeável, a água não penetra no betume. Um tipo de um piche, uma pasta. Então quando ele construiu a arca, nas junções da madeira havia o quê? Brechas. Havia brechas. Então Noé ele tinha que pegar aquele betume, mas qual foi a ordem de Deus? Ele tinha que betumar por onde? Por fora ou por dentro? Como está escrito aí? Por dentro e por que por dentro está primeiro do que por fora? É aí que é o mistério de Deus para a minha vida e para a tua vida. Por quê? Por que tinha que betumar por dentro primeiro? Porque se ele betumasse por fora, se ele tapasse as brechas, primeiro por fora é aparência, querido, mas e por dentro? Tem muitos hoje que você olha betumado por fora, mas e por dentro? Está cheio de brecha. Chamando de comanaias. Cheio de brecha. O que é brecha, pastor? É pecado. Brecha é tudo aquilo que recebe as influências de fora, daquilo que está lá fora. A pessoa está dentro da igreja, só está com uma casquinha, só está betumado por fora, mas por dentro está cheio de brecha. As coisas de fora estão entrando na vida dela ainda. Então Deus sabia disso. Deus disse: olha, nós você vai betumar primeiro por dentro, depois por fora, porque a mudança na vida do crente, mas ela tem que acontecer primeiro por dentro, para depois aparecer do lado de fora. Agora o que nós vemos hoje? O que mais nós vemos hoje é mascarado dentro da igreja. Veste uma máscara de anjo e vem para a igreja. Vou lá adorar a Deus.
Mas e por dentro? Por fora está lá um bichinho lá, achando que engana Jeová. Mas e por dentro? Cheio de brecha. Capeta entra e sai a hora que quer. É forte, né? Mas é verdade. Deus não estou me importando se você está gostando, se você está gostando. O meu compromisso é com o papai. Se você estiver gostando do que eu estou entregando aqui, se eu estou sendo fiel na mensagem, amém. Meu compromisso é agradar a Ele. É Ele que tem céu para me dar, não é você. É Ele que tem céu para me entregar. Vocês não vão me levar para o céu. Pelo contrário, se vocês obedecerem o que eu estou pregando, vocês vão chegar lá. Então a mudança ela tem que acontecer primeiro do lado de dentro. É pro lado de dentro primeiro que eu tenho que estar passando o betume. Sabe o que significa o betume? É isso aqui, querido. É palavra. Eu tenho que me lavar por dentro. Eu tenho que tampar as brechas por dentro de mim. Aleluia. Mas o que acontece? Está dentro da igreja, mas por dentro está cheio de brecha aí. Vai abraçar o irmão. Ah, irmão, eu te amo tanto, tá para contar comigo. Mas e o coração? E por dentro? Não vai com a carne desse irmão. Você cumprimenta porque tem que cumprimentar, né? Ela beija a irmã lá. Ei, irmã. Beijo de Judas. Como que está o coração por dentro? Será que realmente ama a irmã? Será que realmente quer o bem? Então, querido, é uma reflexão para nós. Porque não adianta nada eu estar dentro da casa do Senhor, querido, e querer enganar quem? Você pode enganar eu, você tem essa cara de bobo aqui. Você vai enganar até o Arthur, mas ele vai chegar o dia que eu vou acordar e eu vou descobrir. Nada nessa terra que fica sem ser descoberto. Meu Deus. Mas e Deus? Eu pergunto em Deus. Você sabia que Deus, Ele é o público dos teus pensamentos? Eu não sou dos teus pensamentos, mas Deus, Ele está vendo tudo. Ele é o público dos teus pensamentos. Então não adianta nada eu estar aqui na igreja, mas eu querer esconder do pastor, eu querer esconder dos irmãos. Não adianta nada. Mas e lá na tua casa? Como que é o teu proceder? Com a tua esposa, como que é o teu proceder com a tua esposa? Será que na igreja você tem cara de anjo, mas lá você só fala palavrão, você xinga, você chuta os teus filhos, você chuta o cachorro? É um cavalo, com perdão da palavra, só sabe falar asperamente, não tem um pingo de educação, e depois não, só serve de Deus. Você que serve, cresce. Então, querido, não adianta nada eu estar aqui dentro da igreja, mas lá na minha casa, e lá quando eu estou sozinho. Porque caráter, meu amado, eu mostro quando eu estou sozinho. Caráter eu não mostro quando eu estou diante dos irmãos, não. Caráter, eu vou mostrar que realmente eu sou um homem de Deus quando eu estou dentro de quatro paredes sozinho. E hoje nós temos que guardar o nosso coração, porque está aí a internet. Se você usar para o lado bom é uma bênção, mas se você usar para o lado mal é um inferno dentro da tua casa. É o WhatsApp, é tudo que não presta. Então não adianta nada você estar aqui, eu te adoro, eu te amo, chegou lá na tua casa, vai ver pornografia da internet, adiantou alguma coisa? Você está perdendo tempo dentro da igreja. Não adianta nada você sair daqui e depois ficar acessando pornografia. Não adianta sair daqui e depois ficar brigando com a tua esposa. Não adianta sair daqui e depois e ficar falando mal daquilo que viu dentro da igreja. Não, eu não gostei que o irmão fez isso, que a irmã fez aquilo. Você veio cultuar, você veio para reparar. Não adianta nada, querido. Porque até eu, para mim corrigir os irmãos aqui, eu tenho que ser íntegro. Para mim ter moral de corrigir os irmãos, eu tenho que ser correto. Eu não posso chegar aqui e falar, irmãos, vamos orar se eu não oro. Eu não posso chegar aqui e falar, irmãos, vamos buscar mais a Deus se eu não busco. Eu não posso chegar aqui e falar, irmãos, vamos amar mais os irmãos se eu não amo. Então vamos parar, irmãos, de ser fariseus. Vamos parar, irmãos, de ser hipócritas. E vamos agir com sinceridade, como verdadeiros homens e mulheres de Deus. Você está aqui na igreja porque você veio para cultuar. Você não veio reparar no louvor que o irmão cantou, se o irmão cantou bem ou não, se a irmã cantou bem ou não. Você não veio reparar no vestido, no sapato, na saia da irmã. Não, você veio
assistir, você assiste Fantástico na tua casa. É, Jeová. É ele. Ah, pastor, você é muito duro. Não, eu não sou duro, querido. Eu prego a verdade. Prega a verdade de Deus para a tua vida, porque eu não quero ver você se perder no último dia. E se eu, como pastor, não te corrigir, se eu vejo que o negócio está descambando, que a ovelha está se desgarrando, eu tenho que usar o cajado e puxar de volta. Então, meu querido, vamos ser mais sinceros. Quando, irmãos, nós lemos a Bíblia, nós vemos que Jesus ele foi severo com os escribas, com os fariseus, com os doutores da lei. Sabe por que ele foi tão severo? Mas a Bíblia diz que ao mesmo tempo ele comeu com cobradores de impostos, com prostitutas, com pecadores. Ele comeu com essas pessoas. Sabe por quê? É porque as prostitutas, os pecadores, os cobradores de impostos reconheceram que eram pecadores, se converteram, se arrependeram e falaram para Jesus que precisavam de salvação. Agora já os fariseus, já os escribas, já os doutores da lei, eles queriam esconder os seus pecados atrás de uma máscara religiosa. Foi por isso que Jesus nos chamou de hipócritas, de raça de víboras, de sepulcros caiados, porque por fora era belo e formoso, mas por dentro estava cheio de podridão. Agora eu pergunto para você, você acha que Deus não está vendo, querido? É, meu Deus. Você acha que quando você sai daqui da igreja, Deus não vê o teu proceder lá fora? Ele conhece o nosso assentar, o nosso levantar, o nosso deitar, Ele conhece tudo, querido. A palavra de Deus diz assim que os seus olhos são como chamas de fogo. Ele visita rins, Ele visita corações. A palavra dele diz lá em Apocalipse que todas as nossas ações estão sendo registradas e escritas nos livros memoriais no céu. E vai chegar o dia que eu e você vamos ser julgados por cada uma delas, até mesmo pelos nossos pensamentos. Agora eu vou querer esconder coisas de Deus, eu tenho que rasgar o meu coração. Deus ele me conhece, eu tenho que falar para Ele das minhas fraquezas. Senhor, me ajuda, Senhor, eu sou fraco nesse ponto. Me ajuda a abandonar isso, Senhor. Me ajuda a deixar, Senhor. Me ajuda, me liberta desse pecado, meu Deus. Seja sincero com Deus, querido. Não queira esconder diante dele, se Ele sabe tudo. Agora eu digo para você, quem estava aqui quarta-feira? Quem estava? Foi forte a palavra, não foi? O que Deus estava dizendo? Que estava dando tempo para as pessoas produzirem frutos dignos de arrependimento. Porque chegaria o momento em que Ele daria ordem para que já está posto o machado à raiz de toda árvore. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada. Você já prestou atenção? Por que o machado está na raiz e não está no tronco? É um mistério aí, sabe por quê? Porque quando eu corto no tronco, brota aí, mas quando eu corto na raiz, sem chance. O machado está na raiz, morte eterna, lago de fogo. Não brinque com Deus, não. É duro ouvir, né, querido? Mas é verdade. Então vamos lá, vamos para frente. As horas não esperam, vamos dar uma pedrada naquele relógio. Então eles tinham que tapar as brechas por dentro, para só depois do lado de fora. Então a obra de Deus na minha vida, ela começa primeiro do lado de dentro, depois vai aparecer do lado de fora. Mas por dentro eu já tapei as brechas, depois por fora, aí eu estou pronto. Aí não tem dilúvio, não tem tempestade que eu não possa enfrentar, porque eu estou livre, eu estou com as brechas toda tapada, eu não vou naufragar, o meu barco não vai afundar, porque eu não tenho brecha nem por dentro nem por fora. Sabe o que Jesus dizia um pouco antes dele ser preso no Getsemane? A Bíblia diz que ele saiu para o jardim de Getsemane e ele diz assim: olha, o príncipe deste mundo já se aproxima, mas ele não tem nada em mim. Sabe o que ele está dizendo? Não tem nenhuma brecha em mim. Então, coitado dele, ele pode vir. Não tem brecha.
Versículo 15. Olha o tamanho do projeto agora. Fala para o seu irmão assim: quando Deus te dá o projeto, o tamanho do projeto é Ele que determina, e não você. Então, querido, Deus te deu o projeto, quem determina o projeto é Ele, não é você. Por que você está preocupado? Não foi Deus que deu o projeto? Então é Ele que determina, é Ele que vai dar as medidas, as dimensões, o tamanho do projeto. Está na mão dele, não está na tua mão. Então descansa o teu coração. Deus está falando com pessoas aqui. Então, como vamos ver aí, versículo 15, vai falar aí sobre as medidas. E dessa maneira o farás: de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura, de 30 côvados a sua altura. Então você vê que o negócio com Deus é todo sob medida, porque Deus é Deus de coisa certa. O negócio com Deus não é de qualquer jeito, não é tudo sob medida, querido. De 300 côvados. Um côvado, ele tinha medido aproximadamente entre 43 a 45 centímetros, ou em alguns lugares de Ezequiel 48. Então era a medida aqui, da ponta aqui do cotovelo até a ponta do dedo maior. Era um côvado, era essa medida aqui do antebraço. Isso aqui era a medida de um côvado, e variava entre 43 e 48 centímetros. Então, traduzindo isso hoje, a arca ela tinha aproximadamente 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. E ela tinha 3 andares, uma só porta e uma só janela. A Bíblia diz que a ordem de Deus foi que se fizesse uma janela somente de um côvado. E a janela da arca, ela ficava em cima de tudo. Acabarás em cima, está dizendo aí. Ao lado colocarás a porta, e far-lhe-ás andares abaixo, segundos e terceiros. Então olha para você ver. Quem olhava a arca, se fosse mostrar a arca hoje para um engenheiro hoje, ele ia dizer assim: esse negócio aí não vai funcionar, não vai dar certo. Só que Deus, querido, Ele não erra naquilo que Ele faz. Fala para o Senhor assim: Deus não erra naquilo que Ele faz. Deus faz tudo perfeito. Então olha para você ver. Só que eu descobri que existem algumas coisas, irmãos, que a arca ela não possuía, que a arca não tinha. E eu achei interessante isso, e Deus começou a falar comigo através disso. Então a arca estava já dando as medidas, a arca, de como que a arca teria que ser. Mas o que a arca não tinha, pastor? A primeira coisa que a arca não tinha, a arca não tinha leme. Todo mundo sabe o que é um leme? Um leme de um navio? O leme, irmãos, ele é aquilo que controla, que dá a direção para o navio. Então muitas vezes ele é uma alavanca. Naqueles navios ele é aquele volantão lá. Ele não tinha leme. Sabe por que a arca não tinha leme? Por quê que a arca não tinha leme? Se ela tivesse leme, quem que estaria controlando a arca? Era Deus ou era Noé? Noé. Só que a arca, quem estava controlando é Deus. Então a arca, quem controla é Deus. A arca, irmãos, ela é símbolo da igreja. A igreja, quem controla não é o pastor. A igreja, quem controla, quem comanda, quem dá a direção é o próprio Deus. E eu entendo que a nossa vida também, querido, o leme da nossa vida tem que estar nas mãos de Deus. É Deus que tem o teu controle da minha vida e da tua vida. Então era Deus que estava no controle da arca. Por isso que ela não tinha leme, nem precisava de leme, porque era Deus que estava dando a direção para a arca. Agora, uma das coisas que Deus Ele quer ter é o controle da nossa vida. O leme da nossa vida tem que estar na mão de Deus. Porque se a nossa vida não estiver na mão de Deus, querido, se Deus não tiver o leme da tua vida na mão dele, você vai bater nos rochedos lá na frente. A Bíblia diz que houve um homem, irmãos, que Deus já tinha dado uma direção para ele.
Quem era esse homem, pastor? Jonas. Deus disse: Jonas, eu tenho uma direção para você. Tua direção é para Nínive. É lá a tua direção. Sou eu que estou no controle da tua vida, Jonas. É Nínive. Mas o que Jonas fez? Ele tomou o leme da mão de Deus e ele quis navegar sozinho. A Bíblia diz que ele desceu a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. E o que sabe o que ele fez depois? Ele só desceu. Fala assim: quem sai da direção de Deus só vai descer na vida. É o que aconteceu com Jonas. Primeiro ele desceu para Jope. Ele desceu para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, embarcou, desceu para o navio. Estando dentro do navio, desceu para o porão. E eu acho que Deus nem se falou: cabeção, você quer descer? Eu vou permitir você descer então. Desceu para o ventre da baleia e desceu para o fundo do mar, para o abismo lá no fundo. E lá no fundo ele se arrependeu e ele viu que ele devia ter seguido a direção de Deus. Agora eu pergunto para você nessa noite: você vai entregar a tua vida, entregar o leme da tua vida no controle de Deus, ou será que você vai estar querendo estar no controle da tua vida? Só tem uma notícia para te dizer: você vai só descer. Só vai descer assim como Jonas. Desceu para Jope, desceu para o navio, desceu para o porão e desceu para a barriga do peixe. E depois o peixe, lá para as profundezas. Diz assim: olha, lá no profundo, o abismo me cobriu. Olha para você ver a profundidade que ele estava. E lá no fundo ele teve que clamar por misericórdia, para Deus ter misericórdia, e Deus então dá ordem para que o peixe vomitasse ele, e agora ele criasse vergonha na cara e fosse na direção que Deus tinha dado. Então fala para o seu irmão assim: entregue o leme para Deus e deixa Ele controlar a tua vida, porque senão você só vai descer. Agora eu entendo que quem obedece, quem faz a vontade de Deus, só sobe. Você sabia disso? Vou pegar como exemplo a vida de Jesus. A vida de Jesus diz que em todo o ministério dele, quando chegou ao cumprimento do seu ministério, a vida dele vai nos dizer que ele estava subindo para Jerusalém. Então, quando o crente está obedecendo, ele está subindo para Jerusalém celestial. Mas quando ele desobedece, vai descer para o mal profundo abismo que é o inferno. Qual outra coisa que a arca não tinha, pastor? Eu descobri também, irmãos, que a arca, ela não tinha janelas laterais. Ela só tinha uma única janela que ficava ainda em cima. Por que não tinha janelas laterais? Você vê esses grandes navios, tudo cheio de janelinha lateral. Por que a arca não tinha? Tem uma explicação, querido. Deus não queria que Noé olhasse para aquilo que estava acontecendo ao seu. Ele só tinha um foco, que era olhar para cima, olhar somente para um alvo. Assim é na minha vida e na tua vida. Deus não quer que eu e você olhe para as circunstâncias que está acontecendo ao nosso redor. Porque se Noé olhasse para aquilo que estava acontecendo ao seu redor, o que ele iria ver? Dilúvio e só corpo boiando. E quando eu e você tiramos os olhos do nosso alvo, que é o Senhor Jesus Cristo, e quando nós começamos a olhar aquilo que está acontecendo ao nosso redor, o que nós vamos ver? Corpo boiando, somente morto e dilúvio acontecendo à nossa volta. É a situação do mundo aí. Porque a Bíblia diz assim, que antes de nós aceitarmos a Cristo, nós estávamos mortos. Então Deus disse: não, você vai olhar somente uma direção, você vai olhar somente para cima. É por isso que tem só uma janela que é direcionada para cima, para que você venha olhar para o alto. E o crente, meu irmão, na arca de Deus, ele tem que olhar somente para cima. Não é para a vida do irmão, não é para a vida da irmã, não é para a vida de ninguém. Não é para a circunstância, não é para o dilúvio, não é para aqueles que estão mortos lá fora, não. É para cima. Por isso tinha uma só janela, e ainda para cima. Outra coisa que a arca não tinha. Você prestou atenção que a arca ela não tinha vela, e ela não tinha remos?
Motor já não existia mesmo naquela época. Mas todo grande navio na época, ele tinha o quê? Velas e remos. E velas para o vento soprar e o navio se deslocou. Isso nos ensina algo também. Sabe por quê? Que a Bíblia diz que ela, embora ela não tivesse vela, nem remos, nem ninguém remando, mas ela navegava. Sabe o que isso nos ensina? Que Deus não precisa de nós para fazer a arca andar. Ai de mim o dia que eu falasse, não, a igreja, graças a pena, ela só caminha porque eu estou na frente. Coitado de mim, querido. Quem dá movimento é Deus. Eu sem Deus estar aqui, a igreja caminha, a arca caminha do mesmo jeito. Deus não precisa de nós, irmão. Nós não somos insubstituíveis. O que nós vemos hoje? Não, se eu não cantar, o negócio não acontece. Não acontece mesmo. Quando eu prego, a tampa da chaleira voa. Não é a tampa da chaleira que tem que voar, não, que é o fundo dela que tem que cair para você criar vergonha na tua cara. Então, irmãos, é tanta ostentação que chega a dar nojo, como se Deus precisasse do homem. A Bíblia diz que quando Deus foi enviar o Evangelho na terra, quem que queria pregar? Quem que queria pregar? Quem? Os anjos. Deus precisaria do homem? Imagina você, Gabriel, descendo no meio da igreja aqui, um ser resplandecente, o rosto dele é como relâmpago. Eu vim pregar-vos a boas novas. Irmão, não tem quem não se converte. Mas por que Deus deixou o homem? Porque você olha para mim, aquele orelhudo lá, ele quer sair de lá. Vive cuspindo no microfone. Por isso Deus deixou o homem. Mas eu pergunto para você, Deus precisa do homem? Precisa? Você acha que Deus não podia mandar os anjos para a terra e pregar o Evangelho? Então, querido, a arca caminha mesmo sem remo, a arca caminha mesmo sem motor, a arca caminha mesmo sem vela, a igreja caminha, meu querido, e ela não depende de ninguém, porque ela depende de Deus, é Ele que é o cabeça. Então a arca navegava, mesmo sem ter essas coisas, ela navegava, ela tinha uma direção, era Deus que dava a direção. Para nós encerrarmos agora, a Bíblia diz, irmãos, que depois, quero que você acompanhe comigo, capítulo 7, versículo 16, diz assim: e os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Por que Deus fechou? Por que Deus fechou por fora? Porque só Ele tem a chave. Noé, quando ele escutasse as águas subindo lá, eu creio que muitos foram lá. Noé, abre, Noé, deixa nós entrarmos. Ele, quem sabe, queria abrir, mas Deus já tinha dado o tempo. Então, a porta que Deus fecha, querido, esquece, ninguém abre. Ele tem a chave. E a Bíblia diz que Deus fechou a porta da arca, Ele fechou por fora, com todos aqueles animais dentro, e só Ele é que tinha a chave, só Ele que abriria novamente. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Hoje eu e você estamos na mesma arca de Deus que é a igreja. Deus, Ele fechou a porta por lá de fora. E sabe o que acontece agora? Agora, querido, é eu e você dentro da arca daqui para o céu. Você já percebeu, já que muitas das vezes nós queremos parar? Eu vou sair da igreja, mas nós não saímos. Por quê? Porque é Deus que tem a chave, querido. É Deus que tem a chave. Então, meu amado, é daqui para o céu. A chave está na mão dele. E quando eu falo, irmão, sair da igreja, não estou me referindo à denominação, porque eu não enxergo essa igreja aqui como a única igreja, não. Deus tem a igreja dele espalhada sobre Maracaí. Deus não olha para a denominacional.
Então saiu da graça plena, foi para a Assembleia de Deus, está na igreja, está dentro da arca. Só que esse pastor que faz divisão, se sair daqui está debaixo de maldição. Aí se converter, rapaz. Que pastor que é esse que está amaldiçoando as ovelhas? Pastor, vou sair, querido, Deus te abençoe. Muito obrigado pelo tempo que você esteve conosco. Que você seja bem sucedido lá. Quer carga de recomendação, te dou. Vai com Deus. Não, você vai debaixo de maldição, porque ele saiu daqui, como se tivesse saído do céu. Tem uns pastores aí que eu falar para você, cara, tem que Jeová pegar de cinto. Para encerrar agora vamos encerrar mesmo. A última coisa, cara, Noé estava dentro, trancado com a sua família dentro da arca e com os animais. Agora eu pergunto, era fácil para Noé estar dentro da arca com aquele bando de animal? Eu pergunto, é fácil nós ficarmos aqui com esse bando de gente? Quando fala outra coisa? É fácil? Você já prestou atenção que cada animal tem uma característica? Sim ou não? Você pega, por exemplo, o macaco. O bicho atentado, né? Às vezes a gente vê vídeo de macaco, você fala, mas esse bicho é atentado. Semana passada eu estava vendo um que estava o gatinho deitado e ele ia lá, ele mexia no orelha do gato, ele mexia no nariz do gato, ele rolava em cima do gato, ele puxava o rabo do gato, o bicho. E o que o macaco faz? Fica pulando para lá e para cá, de galho em galho. Na igreja tem pessoa assim? Mas a gente tem que conviver com ele. Outra coisa que tinha na arca, isso eu vou falar só de 3 animais para não falar demais, mas isso tem um punhado. A arca, ela tinha o quê? Aves. Agora quer ver um bicho barulhento, querido? Dessas maritá, carara, papagaio. É barulhento, não é? Quando pega para falar, misericórdia. Principalmente quem já teve perto de arara. Faz barulho, não faz? Você não fica meia hora perto daquilo. A cabeça fica desse tamanho. E na igreja, tem os faladores? Que mais tem, querido? Mas tem que conviver, não podemos sair da arca por causa do irmão falador. Então, deixa que Jeová vai tratar com o irmão falador. A gente aprendeu na escola dominical hoje sobre os mexeriqueiros. Não seja mexeriqueiro no meio do teu povo. Eu falei, mexeriqueiro não é aquele que vende mexerica, não, é os fofoqueiros. Deixa que Jeová vai tratar com os faladores, Jeová pega. Vai ficar uma esparadrapo na boca, mudinho, quietinho, na hora que Jeová tratar. Quando for falar, vou pensar primeiro o que eu vou falar. Deus trata, irmãos, Deus trata. Você acha que no céu vai entrar alguém de qualquer jeito? Deus trata antes, Deus muda antes. Mas que chega no prumo de Jeová, chega. O último animal agora para nós encerrarmos. O que tinha lá mais? Vou destacar um punhado, vamos pegar um deles, que o bicho também é nojento. Tinha jumento. Quem já viu, quem já lidou com jumento aqui? É difícil lidar, não é? Eu nunca lidei, não, mas já vi. É difícil, não é? Quando aquele bicho empaca, misericórdia, empaca, você pode chegar ao rei. Aí sabe o que ele faz? Ele deita, ele não sai do lugar, ele não sai do lugar. Tem crente assim? Cheio, irmãos. Crente jumento. O pastor vai falar alguma coisa. Agora que eu não faço nada mesmo, agora não faço mais nada. E quando eu olho, irmãos, para abrir Bíblia, eu vejo que só 2 jumentos na Bíblia obedeceram. Você sabia disso? Só 2 jumentos. Se você souber de mais algum, fala para mim. Eu só conheço 2 jumentos que obedeceram na Bíblia. Primeiro, o jumento que estava levando Balaão, quando ele viu o anjo, ele parou no mesmo lugar, porque ele viu que o anjo ia decepar a cabeça de Balaão. E depois o jumentinho que carregou o Senhor Jesus. Mas quem que estava em cima? Era o mestre, tinha que obedecer mesmo. Mas eu entendo, querido, abra sua Bíblia comigo agora. É engraçado, mas é Deus falando. Mano. Gênesis 22. Gênesis 22, 5.
A Bíblia diz aí que Abraão estava com Isaac subindo já para chegar no Moriá, para ali oferecer Isaac em sacrifício. Mas olha para você ver aí no versículo 5, a Bíblia diz que chegando ao terceiro dia, Abraão viu ao longe o monte, mas no versículo 5 ele deu uma ordem ao seu servo, diz assim: disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o... Entendeu tudo, né? Fala assim: jumento não sobe. Não muda não para você ver. Jumento, irmãos, Abraão sabia que se ele levasse o jumento com ele só ia atrapalhar. Ele já tinha que subir na fé, porque que Deus ia prover o cordeiro. Ele diz: o jumento vai ficar aqui com os moços, não vai subir. Eu não preciso falar mais nada. Fala para o seu irmão assim: jumento não sobe, irmão. Coloque-se de pé. Então, meu amado, temos que conviver. Eu creio que para Noé não foi fácil conviver com aquele mau cheiro de animal cagando, de animal mijando, ele teve que limpar tudo aquilo lá, mas havia salvação, estava dentro da arca, do lado de fora era só dilúvio. Assim é a igreja do Senhor: tem sujeira, tem coisas podres, mas lá fora tem dilúvio. Então é melhor ficar na arca, que no último dia quem vai dizer que entra, quem não entra é Jeová. Amém? Eu quero ficar dentro da arca. Fala para o seu irmão assim: eu quero ficar dentro da arca, porque dentro da arca tem salvação. Jesus está aqui. Lá fora é só dilúvio.